eu não gosto. Calma. Eu não gosto. Calma. Elas vão para entrevistar um presidenciável e fazem uma entrevista se tornar um local hostil, né? Mas o Renan conseguiu transformar... Não, eu não acho que você tem que transformar um local de entrevista em um local hostil. Eu acho que isso não é... Primeiro que isso não é questão no Brasil. No mundo inteiro fazem isso. O que se chama de mundo inteiro se chama Estados Unidos da América. Não, Europa, quando você vê... Não é, na Europa. Tem, na Europa, esse cenário que você descreve na Europa já é parte da degenerescência americana refletida lá. Mas o que eu quero dizer é que, assim, esse negócio de você apertar o cara, eu não vejo necessariamente como uma deselegância ou algo necessariamente indesejável. É bom, às vezes, até pra gente. Não. Que ele seja escrutinado em público e demonstre uma situação de aperto ali, como ele consegue. Eu não gosto. Calma. Eu sou um cara muito pragmático. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que o jornalista que vai entrevistar, ele tem que ser assim... Praticamente o cara da missão ideal. Não tem que... Não, tu consegue. Não gosto de situações de aperto. Mas, uma vez que veio a situação de aperto, ele foi muito bem. Ele tem que ser... Não, eu acho que, acho que a gente tem que separar algumas coisas. A resposta do Thales Gomes só foi um sucesso porque a pergunta foi uma desgraça. Sim, porque o Thales Gomes foi um otário. Foi um otário. Concordo. Mas o ponto é que o Thales Gomes não é um jornalista. O Thales Gomes é um coach picareta. Tá. É diferente de você ter os jornalistas como o Sadi e a Natuza Neri. Que a despeito de serem Sadi e Natuza Neri, ainda são só jornalistas e de um grau cultural não tão elevado assim. E aí, quando você chega numa entrevista dessa, você percebe que existe uma diferença entre a pergunta incômoda e o ambiente hostil. São duas coisas diferentes. Você pode fazer a pergunta incômoda sem transformar aquilo em um palco de guerra. O jornalismo brasileiro acostumou a fazer das eleições... E os jornalistas se colocam nas eleições como esses que farão a guerra, né? E isso não ajudou na repolitização do Brasil, algo que até conversamos ontem sobre a parte da repolitização. Mas isso não ajudou na repolitização. Agora, isso ajuda e elas entram em uma lógica de que, não, nós precisamos fazer isso porque é a lógica de redes sociais. Me parece que o jornalismo decai junto com essa lógica de redes sociais nessas entrevistas. Apesar de ter começado esse padrão anterior às redes sociais, nomeadamente com o Jornal Nacional. Eu vou falar o que eu vi. Bom, eu não vi o miolo da entrevista. Pelo que eu vi algumas pessoas comentando aqui, comentários esparsos, parece que teve momentos de maior agressividade, maior tensão no miolo da entrevista. Acho que em algum momento ali elas forçaram muito a barra. O que eu vi do início era assim, elas não estavam propriamente interrompendo o Renan, elas não estavam atropelando o candidato, mas elas estavam ali para fazer perguntas intencionalmente feitas para meter o dedo na ferida e buscar uma inconsistência. Ou seja, houve uma preparação de estudar o programa, ainda que de certa maneira meio superficial, mas houve uma preparação de estudar ali para colocar perguntas duras sobre como vai fazer, qual é o detalhe, mas isso leva a quê? E como vai funcionar isso aqui? E puxa... Então, assim, elas realmente construíram um ambiente hostil, mas em minha avaliação, eu acho que ainda ficou dentro, digamos assim, do que é legítimo num jornalismo, na fronteira ali do que dá pra fazer. A Vera Magalhães, ela teve um hábito, agora eu não acompanho mais, mas na época que eu acompanhava alguma coisa... Ninguém acompanha mais. Nossa, já destruiu a mulher. Então, na época que eu acompanhava, ela realmente desenvolveu um hábito que ela era tão hostil que ela começava a interromper os entrevistados. Então, o entrevistado estava tentando fazer um raciocínio, ela ia, cortava. Eu me lembro dela ter feito isso. Não sei se foi... Eu acho que foi com o Arthur. Eu acho que ela chegou a entrevistar o Arthur. Se eu não estou enganado, a Vera Magalhães chegou a entrevistar o Arthur na época da prefeitura, acho que sim. Deve ter tido. E que ela interrompia, e ela começou a fazer isso com várias pessoas. Então ali eu acho que ela realmente ultrapassou os limites. O cara quer aparecer mais que o entrevistado. Mas nesse caso, tanto a Sadi quanto a Natuza, elas não fizeram isso. Elas tentaram fazer. Da metade pro final fizeram. Então, mas eu não vi. Do que eu vi, elas não fizeram. Elas estavam ali assim, faziam perguntas incisivas e forçavam a barra, sempre com a cara amarrada. Claramente elas não estavam ali de sorrisinho, claro. Nhenhenhen, era tipo pá. E foi uma prova de fogo, né? O Renan passou muito bem por essa prova de fogo. Sim. Eu, sinceramente, considero que essa entrevista possivelmente é mais dura do que qualquer debate que ele possa. Até porque se ele vai enfrentar um debate é Flávio Bolsonaro e Lula. Eu não acho que Flávio Bolsonaro e Lula conseguem
digamos assim, um poder de fogo num entrevero maior do que dessa entrevista. E existe um detalhe também quando você é um entrevistador, você está numa posição super privilegiada, em que você não tem que defender nada, então você está ali na posição de você atacar, de você buscar as inconsistências e não do seu adversário buscar as suas inconsistências. Então me parece que ou que nós vimos hoje, isso é importante dizer, é a arena mais dura que o Renan já enfrentou desde o início da pré-campanha e do que ele está fazendo aí como presidenciável, e continuará sendo. Eu acho que é uma arena mais dura do que vai ser nos debates, do que vai ser em outras entrevistas, do que vai ser quando ele falar no SBT, na Band, na Record, enfim, qualquer rede de TV que o entreviste. Isso eu acho. Eu acho que ele chegou ali no máximo. Inclusive, não vejo outro espaço em que seria algo mais duro do que isso. O Thales, pra gente comentar, o Thales Gomes, quando o Renan estava no evento do G4 com os outros presidenciais, ele foi muito mais hostil. Porque ele fez uma pergunta agressiva, na qual ele, de um jeito agressivo, na qual ele falava: o candidato nem sabe abrir uma padaria, não sei, assim, uma pergunta completamente deselegante. Sim. E ele recebeu uma lapada. Ele recebeu uma lapada e não tinha mais o que fazer. Então ele foi mais agressivo. Só que ele foi mais fraco porque a pergunta foi mal formulada. No caso... Imprecisa pra caramba. Já partindo de um pressuposto que o Renan não nada. Tudo errado. No caso do que a gente viu hoje, não. O que eu vi foram perguntas programáticas. Parece que perguntaram algumas coisas de denúncia do Renan. Mas sim, perguntaram. E essa foi a parte que elas mais interromperam o Renan e não queriam que o Renan respondesse. Elô, tem esse trecho complemente o que eu não vi. Esse trecho que perguntam dos... Não é escândalo que eu quero falar, das denúncias contra o Renan, aquelas que inclusive... Sobre o bar violeta. Parecer do Ministério Público recentemente, que foi ótimo. Mas posso falar só um pequeno ponto aqui. Eu acho que esse grau de escrutínio, ele só favorece um tipo de candidato, o preparado. Então, se elas fizerem a mesma coisa que elas fizeram com o Flávio Bolsonaro, ele vai se sair mal. O Flávio pode fazer. E assim, o Lula não vai. O Lula não quis ir, tudo bem. Se o Lula tivesse, não iriam fazer. Mas não iriam fazer. Né? Por exemplo, ninguém perguntaria pro Lula, por exemplo, sobre ele ter falado em ligação com a Dilma Rousseff, naquelas que foram interceptadas, sobre uma das fundadoras do PT ter sido acordada por 5 policiais federais ao redor dela, e ele brinca na ligação dizendo o seguinte: a fulana acorda por 5 homens ao redor dela e até achou que ele estava no céu. Achou que fosse um sonho. Eu lembro disso. Ela não perguntaria isso pra o Lula. Porque ninguém pergunta isso pro Lula. Nenhum jornalista O senhor acha que a cultura do estupro... Porque o senhor falou isso, né? Exato. Você acha que isso é uma piada pra se fazer? Né? Como ela ficou tentando... Então, se você acha que é uma piada, você acha que é uma piada. E foi a hora que o Renan interrompe e disse: você fez uma pergunta, agora você vai deixar eu responder. Que aí a Sadi... Não, o que vai aqui é sobre a parte de estupro, mas pode colocar. Vamos ver, eu quero ver o que... Essa aqui é sobre acusação de estupro. Agora precisa pôr mais fone, né? Tá chique isso aqui, né? Vamos ver se tá chique. Vamos ver. Em agosto... Depois a gente vai comentar sobre Flávio Bolsonaro. Peraí. Pra mim, cara, tem muita coisa pra Bolsonaro aparecer são, tipo, abaixo de zero. Nossa, abaixo de zero. Ele não vai nem Em agosto de 2021, uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência contra o senhor por estupro. O senhor foi absolvido por insuficiência de provas. Ainda assim, como o senhor é candidato a presidente da República, eu queria entender o que aconteceu naquela noite. Eu saí com ela, a gente tinha um namoro, a gente tinha um relacionamento. O relacionamento termina, a gente estava naquele rescaldo, era o período da pandemia, ela estava muito estressada. E foi isso, a gente ficou à noite, não teve relações sexuais. Ela retorna para casa dela, os parentes dela não gostavam de mim, ela saiu escondida, porque era o período da pandemia e havia todas essas restrições para sair. Ela não sabia como explicar, a família convence ela a me dar um corretivo, e aí ela faz uma falsa acusação contra mim. No mesmo dia, eu tenho todas as provas disso, ela liga para mim, da delegacia: Renan, o que eu tô fazendo? Me ajuda. Eu não atendo o telefone, que era de madrugada, e aí depois eu converso com ela no dia seguinte, ela vai para casa da mãe dela em outro estado. Nesse outro estado, eu converso com ela retorna para São Paulo, e aí, retornando para São Paulo, ela retira o boletim de ocorrência. Mesmo assim, o Ministério Público entra com a investigação, que isso é muito importante, quer checar o que aconteceu, e com ela faz dizendo: o Renan não fez nada, eu errei, eu menti. A mãe dela: por favor, não punam minha filha, ela mentiu sobre o Renan. O Ministério Público leva a julgamento e o juiz, na audiência, o Ministério Público pede a minha absolvição, ela pede a minha absolvição e eu sou absolvido. Bom, Orlando Lima é um fresco, né? Aparentemente. Por quê? Não, eu acabei de falar que... Peraí. Não é essa parte. Não é essa, é a parte da Bárbara.
Ah, é isso É a parte da Bárbara. Baixa eu consigo, peraí. É a parte É, da Bárbara. tenta conseguir É a porque, parte da infelizmente, o senhor Merreiro, assim, é o ignorante. Não assim, é um a parte- comentarista qualificado. Não, não, é um comentarista brigar pra qualificado. Eu estou impressionado que a Jovem Pan, Qualquer um passa ali. qualquer um, passou o mendigo na rua, por favor, venha cá comentar. Pô, fiquei triste. Não, essa aí. Eu achei que você tava falando dessa. Em sequência a essa, a pergunta sobre Bárbara Tonelli. E na pergunta sobre Bárbara Tonelli, aí sim ela fica. Qual é a pergunta que ela faz? Sobre aquele vídeo, quando o Renan começa a responder ela e fala que é uma piada. ela Beleza, vai pergunta- pegando esse corte que ele tá falando Vou pra pegar. gente, da Bárbara. Pergunta se o Renan acredita que estupro é merecedor de piada. Né? Ah, pelo amor de Deus. Agora, sabe que é uma parte engraçada? Nós fazemos treinamento pro Renan fazer, e para todos os Sim, lugares. sim. E entre as perguntas que sempre fazemos treinamento, obviamente, isso faz parte do treinamento. E pensamos já que a Sadi perguntaria exatamente isso. Mas isso merece cabe ser uma piada? piada? Cabe piada com Era isso? óbvio, né? É incrível como o jornalismo nunca surpreende. É previsível. Muito previsível. Eles têm os ganchos. Sim, os tem os ganchos que estão na E cabeça sabe o que é pior? deles. Não Óbvio, sai daí. assim, eu fico impressionado. Ó, vocês entrem no Valete Plus. Não tá. Não, Começa a sabe entrar uma aí no coisa Valete Plus, né, que por favor. eu acho engraçado? Por favor, Que... continue. Tá, Então vai. tá bom. Não, eu não sabia que você não tinha concluído, vai. Não, posso concluir agora? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Não, Aqui tá. o que me impressiona de verdade, vocês vão ver agora, é como que o jornalismo, ele utiliza essas questões para fazerem diversos statements, né? Então, utiliza isso para fazer o grande statement, que é, você não pode fazer piadas sobre tal coisa, você não pode... Obviamente, né? Eu posso dizer que uma piada desse tipo, nem toda pessoa estará passível de aceitar. Entretanto, no caso da Bárbara Tonelli e o contexto todo, que era uma imitação, eles estavam ali fazendo como se fossem todos bárbaros, né? Então, como eles estavam fazendo ali uma espécie de cosplay de bárbaros, essa é uma piada que está dentro de todo um contexto em que a própria Bárbara Tonelli aceitava. E aí a Sadi, ela não aparece como uma censora do Renan. Ela aparece como uma tutora da Bárbara Tonelli. Corretíssimo. Sim. Né? Mas pode colocar isso aí, por favor. A própria Bárbara falou, é impressionante que eles ficam usando esse vídeo, ninguém nunca veio, isso ela falou na época, não sei se mas ninguém nunca veio falar comigo sobre esse assunto. Sim. Porque é irrelevante o que ela acha pra essas pessoas. Né? É que é engraçado, esse lance da discussão do humor eu acho uma coisa tão boba, porque é você não entender como funciona o humor em primeiro lugar. Né? Por exemplo, quando você faz uma piada, pode fazer piada de estupro? Pode. Pode fazer piada de qualquer coisa? Pode, claro, depende do contexto e tal, mas pode. Por quê? Quando você faz uma piada de humor negro, a graça não está no... a piada é assim assado porque estupro é bom. Não. É óbvio. A piada está um no absurdo estupro é errado. E só é engraçado porque é errado. Óbvio. Você pode dizer de contextos e onde você vai contar isso. Você não vai fazer uma piada de estupro num velório, né? Mas a ideia é essa. É engraçado porque é errado. E por isso fazem construções cômicas com isso. É a quebra da expectativa. Só uma coisa rápida antes de vermos isso. Eu estava conversando com 2 judeus, né, recentemente. E estávamos falando sobre o caso lá do Nick Fuentes e tal. E eu falei, olha, e hoje em dia existe o caso de fazerem piada com o Holocausto, que é realmente um absurdo. O judeu que estava conversando comigo vira e fala, mas eu faço piada com o Holocausto. Eu falei, mas você pode. Você sabe que entre os judeus existe uma tradição de se fazer piadas com o Holocausto. Eles têm várias. Várias. É E aí, uma quando tradição. o Gentili fez, nunca esquecerei, Roberto Justus tentando dar um Eu lembro grito público. disso, eu Uma coisa lembro disso. tosca, Roberto Justus, que era pra ter sido ali também humilhado aquele rapaz. Mas, bom, vamos continuar. Não, mas calma, o que o Danilo Gentili fez? Eu não entendi. Fez uma piada falando sobre trem, que acho que a última Isso, vez que isso, vi um isso. trem, tal, foi em Auschwitz. Foi na Polônia. Aí o Roberto Justus levantou a vida da família dele. Não, porque eu tenho uma tá. voz que fora, não sei o quê, assim. e assim, assado, e você acha. Enfim, ele deu, que é justamente aquilo que não faz sentido fazer diante de piadas. Ele deu sempre a piada, quando as pessoas fazem isso, elas dão à piada o estatuto de um juízo formal sobre a realidade. Então, Sim. quer dizer, o humorista
Portanto, ele quer que os caras sejam assassinados. Ele é uma espécie de militante fascista. É por isso que ele está ali fazendo a piada. Isso é, obviamente, um absurdo, porque subverte a própria noção de piada. A piada não é isso. A piada é feita justamente pela quebra. É o que você falou. A piada é feita porque é errado, porque é absurdo, porque não é uma coisa... Aliás, assim, os verdadeiros racistas, pessoas que... Elas não fazem piada com isso, elas falam sério. É verdade, é verdade. Obviamente, Racista, né? obviamente. Enfim, mas vamos ver aí. Vamos lá, vamos lá. O trecho. E aí, Elô, bora? Nossa, mas tá... Tá interessante nosso papo, pelo visto, né? Piada que eu fiz no contexto com ela. Calma, deixa eu voltar. Eu sei que deixar eu terminar. Era uma brincadeira que ela estava Não, volta participando. pra mostrar a pergunta toda. Eu quero escutar aí. André Sadi. Aí, ela pegou o papel. Aqui, ó. Pegou o papel, ainda tá com papel, né? Vamos ver. Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, eu pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá para brincar? Dá uma pausa. A expressão facial é formidável. Né? Ela fala assim com raiva. Ela bota várias assim, vezes. Questão de que ela viu várias vezes. Não, que eu fico imaginando. Raiva. Eu fico imaginando voltando assim. Isso não é possível. Ele falou isso mesmo, eu duvido que ele já. Bota de novo pra ver se ele falou isso mesmo. Será que elas viram o vídeo da Bárbara Tonelli cantando o jingle do Renan? Não, esse aí óbvio. Esse vídeo elas não viram, né? Não é tão interessante para ver quanto. Que foi gravado anteontem, inclusive. Não. Vamos lá. O estupro? Não. Por que o o senhor... Não. Primeiro que esse vídeo não é de 2020. Esse vídeo é de 2017. Que viralizou em 21, né? Então, Não é que viralizou uma pessoa... É o seguinte, a gente tava numa festa, a gente tava simulando que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá pra brincar com o estupro? Foi o que eu perguntei. Não, Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Você ficar se adianta aí, já. Vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Não, ele foi Essa história foi uma piada que eu fiz no contexto. Você acha que ele foi educado demais? Educadíssimo. Eu acho que. Acho que foi você acha que educação ele na deveria medida ser menos? certa. Não, foi Eu também educação na acho. medida Foi certa. passivo-agressivo. Não foi passivo-agressivo. não foi, Eu acho que foi passivo-agressivo. Só foi educado. Só foi educado. ele foi correto. Não foi passivo-agressivo. Passivo-agressivo é o Nicolas, por exemplo. Passivo-agressivo jornalista não deixou falar também, né? Aí é complicado. Se Isso é fosse passivo-agressivo. aqui, foi você passivo-agressivo. Foi tipo, não, mas você me permita se fosse concluir. o Lula, seria a cara do Nicolas. Se fosse Se fosse o Lula, não teria perguntado Não isso. Porque teria o Lula falou tal coisa. Mas aí as pessoas gostam também, né? Mostrou a hipocrisia. Tramontina. Mostrou a hipocrisia da esquerda. Mas o Renan, pra mim, foi na medida certa. Eu também achei. Que conseguiu falar, querida, preciso terminar. Ao mesmo tempo que ele não precisou falar o querida, preciso terminar. Né? Não foi nem Orlando Lima, nem foi... Quem diria que o Renan acertou mais um? Quem diria? Que absurdo. Nossa! Pode continuar. Com ela presente, com amigos presentes, devia ter umas 20, 30 pessoas, e que a gente ficava imitando. Foi uma piada muito ruim em um ambiente privado que alguém filmou. E aí, tirando de contexto, parece que eu tô fazendo aquele comentário ou como uma piada, ou como um statement, ou como uma declaração. Não, era uma piada muito ruim que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. Aquilo lá daquele podcast eu não me arrependo porque é um comentário dentro de um contexto que a gente tava falando dessa relação homem-mulher. Agora, daquilo ali eu me arrependo muito. Não pode. Eu não gosto muito dele falar que se arrepende da piada. Você acha que ele deveria falar isso? Ô, Merreiro... Porque se não teve vítima... Por que ele se arrepende? Calma. Ele se arrepende do dano que aquilo gerou pra... Não, Eu também concordo com o Merreira. Não acho que ele deveria ficar dizendo, eu me arrependo. Foi uma brincadeira eu em acho Mas que... foi uma piada que ele vai colocar na conta de piadas de mau gosto, pra também não estressar. Ficar num lamaçal de limites E mulher- sobre piadas Tá. ruins. Tipo assim, você quer que eu peça desculpa? Pronto, pedi. Não, mas ele pode dizer, as pessoas tipo, veem então- cortes, eu sei, mas as pessoas veem cortes. Não, realmente não é bom, candidato. Ok, Ficar, ok. inclusive porque ele não é humorista. É Então, isso. Outra coisa, ele é candidato a presidente da República. ele tem que tirar isso né? aí e seguir. Assim, bom, tá certo. de verdade, eu não pensaria em momento nenhum que essa piada seja motivo de... eu tenho certeza que o Renan se arrepende exatamente pelo... Sim, pela chatice que E está por ter acontecendo expor, com ela, e isso agora. acaba por expor a Bárbara Claro, Tonelli. prejudica a Bárbara. Sim. E toda vez que esse assunto vem à tona, Vem, é o Renan mas que tem que ir lá... Cara,
Ele tem que pedir desculpa pra Bárbara pelo dano. E a Bárbara diz, não, tanto que tá gravando o jingle dele, né? Tá dançando o jingle dele. Mas a questão toda eu acho que ele tem que falar assim, que se arrepende. Não, mulher é complicado nesse sentido, cara. Como é? Você acha mulher complicada? Não, Por que você acha mulher complicada? Não é igual homem? Não, eu acho que homem é mais complicado ainda. Próximo. Deixa ele... Cadê? Pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada como um porrete pra ficar dando porrada em mim, é minha amiga, me defendeu todas as vezes. Esse tema foi alvo de ações de denúncias, tá? Da Maris Alves, do Nicolas Ferreira, que falaram que eu tava incitando estupro. Todas as vezes essa minha amiga Bárbara teve que ir lá me defender, e me defendeu todas as vezes muito bem. E a defesa que ela fez, toda vez, ninguém se preocupa se estão enchendo o saco dela, se estão expondo ela. Mas vocês que expuseram ela, candidato? Não, eu não expusei, não. Eu não expusei. Não, eu não gravei esse vídeo. Eu não gravei esse vídeo. Você alguém gravou. Mas fato de falar. Mas só uma coisa. Fato de falar. Só o fato de falar. Eu me arrependo da piada. Candidato, quero falar de desestabilização, que é um... Já coloquei, já. A Sadia queria engatar uma, mas não chegou. Ela queria dar uma porrada aí, dizendo que você que expôs, tá na tua conta. Mas, obviamente, não foi, né? Não foi na conta do... Não é na conta do Renan, é de quem expôs. É de quem gravou. Imagine que nós façamos aqui uma piada com a Ocluda, né? Eu não faria. Eu também nunca faria uma piada com a Ocluda, obviamente. Mas vamos suponhamos que aqui no ambiente privado fizemos uma brincadeira com a Ocluda, por acaso. Tem uma câmera gravando e futuramente o Aloysio sai do MBL, pega essa gravação e expõe. Quem foi o responsável pelo dano? O dano foi feito pelo Aloysio. Não é a nossa piada o problema. Né? O problema é a exposição. É a exposição dessa piada, como se fosse ali uma espécie de agressão. Sendo que uma piada, todos estão rindo juntos. Né? Acho que o Renan conseguiu mostrar muito bem isso. Bom, tem mais trechos interessantes pra falarmos? Acho que o Renan continua. Mas esse aí, continua esse aí. Tem muita coisa dessa entrevista. Um ponto que o senhor bate bastante na sua proposta de governo. O seu plano, me corrija se eu estiver errada, promete transformar 12 mil favelas no Brasil em bairros. Em 10 anos. Aqui é outro assunto, só que elas ainda continuam naquela de ficar meio que... mas deixa eu ver, eu não vi. Vale a pena, se for a parte que eu vi. Bora. Territórios onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, isso segundo o censo de 2022. Pode ser até que seja um número maior, né? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque para fazer uma política de desfavelização, o senhor vai ter que tirar as pessoas dessas casas para poder colocar saneamento, para poder arrumar moradia. Elas voltam de fato para casa? Onde é que o senhor vai colocar essas pessoas enquanto o senhor está desfavelizando as comunidades no país? Vamos lá, primeira coisa, o que é uma política de desfavelização? Primeiro é atestar que viver numa favela é indigno, que uma pessoa que vive hoje numa favela, ela não é titular de direitos, que ela tem taxa de tuberculose maior, taxa de gravidez na adolescência maior, presença endêmica do crime organizado. A anomalia urbanística chamada favela precisa ser confrontada, enfrentada e resolvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, países sérios não têm favelas. Países sérios enfrentam o problema da favela. Eu posso pegar da China a Singapura, eu posso levantar da Colômbia à Argentina, experiências de países que estavam no terceiro mundo. Tô falando, aqui a Índia tem fortes políticas de desfavelização acontecendo agora. Todos eles tentando resolver. Culturalmente o Brasil adotou outro caminho, que é de aceitar a favela como um elemento da própria personalidade. A favela faz parte da nossa cultura. Eu não acho que isso deva ser aceitado. É um enfrentamento que é urbanístico, estrutural e cultural também. Então, retirar o crime organizado. 2, avaliar qual a natureza daquela favela e daquelas pequenas propriedades informais por enquanto. No livro amarelo, a gente fala de 4 modelos. Lugares que têm interesse econômico. Vou dar um exemplo. Um Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, mas que são aclives. Lugares que têm interesse econômico e são planos, a Maré. Aí lugares sem interesse econômico e que são, vamos dizer, com aclives ou acidentados. E sem interesse econômico e planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, não, é isso? Muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente com levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso.
Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual é a principal questão dela? Em muitos lugares essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você tem vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização vai ser transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar. Calma, mano, vocês são muito apressados. Essa parte é boa. Não, tá A gente falou pra deixar. O pessoal já viu. Tá, de maneira mais eficiente essas pessoas ou com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso que eu quero saber, a gente quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa? Mas como a gente quer entender como, no detalhe? Isso não consta no programa, isso seria de uma desigualdade gigante. Então o que o senhor vai fazer A exatamente? pessoa vai ser dona do título de propriedade dela. Mas eu não entendi. Um título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadi. Por que eu ia remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu ia remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa de governo falando sobre isso. Acho que esse é o maior problema social do Brasil. Então, a gente quer os detalhes. Acho que é justo para quem está assistindo saber o que o candidato ia dizer sobre isso. O diagnóstico central disso. A favela é um problema transversal. Ela congrega inúmeros outros problemas dentro dela. Problemas de saneamento, de acesso à água, problemas que vão de tuberculose a pior desempenho escolar. Resolver a favela é você resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo, dentro de uma chaga que é urbana. Chaga que atende a paisagem urbana. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um capítulo enorme dedicado a isso. Que envolve desde a autoestima da pessoa que mora lá, a ideia própria de uma cidade séria no século XXI. Tem um trecho, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor fala de remoção, de demolição em 48 horas. Sim, mas isso é muito claro. Se você monta uma favela agora, você faz uma invasão, nós não vamos permitir que a invasão se erga. Movimentos de moradia, movimentos de especulação imobiliária, mas como grilagem. Se em 48 horas você vai construir uma casa, né? Uma pessoa vai tentar montar um barraco, você vai ter que apenas cumprir a lei, que é impedir aquele barraco de ser montado. Senão você não tem direito de propriedade no Brasil, você é um país sério. País sério, existe propriedade pública e privada e é respeitada. Senão não tem regra. Mas isso é uma regra básica. Nós vamos seguir os exemplos de satélites, georreferenciamento para evitar novas invasões. Existe uma indústria da grilagem que acontece no ambiente urbano e que também acontece no ambiente rural. A mesma lógica para evitar, por exemplo, ocupações de grileiros de áreas de proteção ou áreas de manancial. Em São Paulo, as áreas de manancial foram inteiras invadidas. Foram invadidas para a construção de favelas e depois o PCC ocupou. Isso quando não é o próprio PCC que organiza as invasões. Então, sim, isso precisa ser feito. Eu não vou permitir o surgimento de nenhuma outra favela. É isso que o presidente Sérgio tem que fazer. Isso é lei e ordem. Agora, quem mora na favela, aqueles 16 milhões de inscritos... É isso, que a gente está perguntando sobre esses 16 milhões terão direito a título de propriedade e viverão em bairros que não terão mais o crime organizado, que serão devidamente urbanizados. E se eles estão para dar mais exemplos, uma pessoa que está numa encosta, igual aconteceu em Juiz de Fora agora, não dá para morar numa encosta. Vai ter que tirar as pessoas dali, vai ter que fazer um prédio para essas pessoas morarem. Se não há interesse econômico em participar dessa atividade, o poder público vai ter que fazer a construção de prédios. Para isso eu preciso liberar espaço fiscal, por isso eu preciso fazer as reformas. Isto é uma política de Estado para o Brasil se comprometer, igual o Singapura se comprometeu, ou igual a China conseguiu evitar, de se tornar um lugar favorizado da dignidade para as pessoas. Resolver favela é um tema central para o Brasil se tornar um país sério. Como é que você vai proteger o morador? Uma pausa aí para eu comentar, né? Assim, o pressuposto da pergunta da Sadinha é um pressuposto engraçado, porque ela acha que necessariamente para você transformar a favela você precisa tirar as pessoas enquanto você está fazendo o trabalho de transformar. Mas não é assim que funciona em reforma de nada. Na realidade, o poder público reforma bairros que não são favelizados. Ele coloca recapeamento de asfalto, ele coloca um aparato social que não tem lá, ele coloca uma escola que não tem lá. Se tem insegurança, ele resolve colocando mais policiamento. Isso você faz num bairro que não é favela. Você pode fazer todas essas coisas numa favela. A favela não é um lugar mágico, é a mesma coisa. A diferença é, quando você está falando de um imóvel que está numa encosta, aí sim você tem que ter a Ricardo, pessoa. eles já fizeram isso. É fácil de entender isso. Eles já fizeram isso em alguns... Claro, nunca foi numa larga escala, mas isso já foi feito de desfavelizar um lugar e entregar. O grande problema é que depois favelizaram de novo porque não tem várias medidas que deveriam ser tomadas. Mas isso já foi feito, não é uma... Sabe, o governo não está reinventando a roda nesse sentido. O lance é fosse fazer isso em larga escala e manter aquele lugar desfavelizado, né? Eu acho que elas estavam ali com a ideia... Foi bobo. Foi bobo. Não, de que a gente ia remover as pessoas e criar grandes conjuntos habitacionais fora do morro em escala assim mastodôntica, né? Seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei num púlpito. Foi transmitido aqui para os Pausa. Esse começo é muito bom. É muito bom. Por favor. Que ele já...
De forma imparcial, bato palmas aqui. É totalmente imparcial. Imparcial. Cara, mas pior que é imparcial mesmo, né? A gente já falou aqui em live que a gente, em live, às vezes a gente se esforça pra não parecer tão pagar pau, a gente fica se segurando. Não é que a gente fica forçando pra falar bem do Renan. No almoço agora. A gente fica feio. Nós não estávamos assistindo no almoço, né? Porque ainda não tinha começado. Então falamos bem assim, cara, quando sair daqui, a gente vai voltar pra lá escutando no carro. A gente tá ansioso pra assistir. Então temos que fingir que tem alguma imparcialidade aí. Né? Olha, interessante essa colocação. É uma resposta interessante do candidato Renan Santos. Pode, por favor, dar play. Contextualizar a declaração pra responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu tô demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro ainda em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Que é, se alguém tá assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu tô avisando é, o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é, o bandido ser tratado como bandido, e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aqui é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem o risco de matar inocentes? Eu tô falando isso porque o senhor tá falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor... Muito bom. Cara, e você viu que esse desgraçado do Renan postou no stories dele o bichinho de... o bichinho de pelúcia tava falando com o link pra comprar. Muito fofo. Muito bom. Cara, mas esse bichinho de pelúcia é muito bom também. É muito bom, muito bom. Pode não, dar. olha o que ele vai falar agora. Você viu essa parte, não? Você viu? Taca ali o play. Usa muito isso, né? É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não tem. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação de direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e tá na rua e está diante de um bandido que tá apontando uma arma pra uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, tava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara tirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa, está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala, vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Latus, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas, uma pessoa campanheira de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não, por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. Olha só, prendeu uma touca, fala o bichinho de... Só uma coisa, né? Sobre essa parte de... o título é o resumo fidedigno da matéria. Obviamente, isso só não é verdade. Né? Isso só não é verdade. O gancho, que é o título, ele é feito para atrair para a matéria. Exatamente. Não para resumir a matéria. Fosse feito para resumir a matéria, sequer precisaria ler a matéria. E os títulos seriam chatíssimos. Pois Na verdade, isso é um gancho retórico. É um gancho, exatamente. O que ela faz, assim, é fingir que ela não sabe qual é a função da retórica na política. Sim, completamente. Tu não sabe o que é um slogan? Assim, ele poderia ser mais agressivo, porque ele não quis, ele foi elegante. Mas ele poderia ser... A senhora não sabe o que é um slogan? Mas ele fez praticamente isso. Ele fez praticamente isso. Ele falou, você tá confundindo um slogan com uma política de Estado.
Perfeito. E assim, só esfregar na cara das pessoas que estavam desesperadas, falando, ai, porque na primeira metade o Renan foi mal. Essa foi a primeira metade da entrevista, foi uma das primeiras perguntas da entrevista. Eu achei a resposta, assim, o mais perfeito que poderia ser. Tá vendo, senhor fulano de tal? Não, tem Senhor aqui... David Pirajá. Senhor David Pirajá. Vou explanar nomes aqui. Senhor David Pirajá, senhor Renato Batista. Não believers. Não, os caras. Vergonha! Senhor J. Júnior. J. Júnior. Os caras estavam. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá 0-0. Jesus. Pelo amor de Deus. Estamos lutando pela sobrevivência. Sobrevivência do quê, cara? Vocês estão falando do quê? Pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no Partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é prendeu, soltou. Hoje você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente. Porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete crime são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou. Não tem outro caminho. Assim, a Natuza fala assim, mas hoje já é assim, o policial que, o bandido que revida, ele toma bala. Sim, mas é assim no papel. O que a gente vê na prática são policiais, eu já falei com vários policiais que falam isso, o cara fala, meu amigo morreu, ou meu amigo foi alvejado, tomou tiro e tal, porque na hora de revidar com o bandido, ele hesitou. E por que ele hesitou? Porque ele sabe que se ele mata um bandido, mesmo o bandido tendo atirado primeiro, mesmo estando em legítima defesa dele próprio, ou legítima defesa de terceiro, ou estrito cumprimento do dever legal, no mínimo, aquele cara vai sair com uma baita dor de cabeça e aquele cara vai ter que pagar o próprio advogado. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é garantir aquilo que está no papel, né? E garantir ao policial, e eu acho isso uma das propostas mais legais do Renan, isso eu acho que era uma oportunidade dele ter falado aí, que seria muito interessante, ele falar a ideia do Estado custear advogado para policial que mata bandido. Sim. Tá. É o mínimo que o Estado tem que fazer.